Para a SBB, é também uma grande alegria poder anunciar agora a paz segundo Jesus em João 20, com o professor Marcos de Almeida. Marcos é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pela Faculdade Teológica Batista, em São Paulo. Ele é professor e coordenador na EDESP, Rede de Educação Batista. É professor e coordenador também na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Leciona em cursos de graduação, pós-graduação e EAD. Professor do Seminário Teológico Servo de Cristo, lecionando as disciplinas de grego, exegese do Novo Testamento, hermenêutica, estudos de contexto do mundo antigo. Posso parar? Teologia bíblica e sistemática. Marcos se revelou, nesses 2 meses que a gente está em conversa com a vinda para o fórum, uma pessoa que gosta muito do que faz e entrou numa caminhada aí com a Sociedade Bíblica. Nós queremos te ouvir, Marcos. A palavra é tua, Deus abençoe. Graça e paz, mas não qualquer graça e nem qualquer paz. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós estamos ouvindo aqui, isso faz toda a diferença. Eu só estou aqui graças a essa graça e a essa paz que gera em nós relacionamentos. Relacionamentos numa dimensão que nós conhecemos como igreja. Temos um linguista aqui, alguns mestres, termo eclesia que Paulo vai entender como o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um corpo orgânico, não é uma mera organização. Você não está envolvida com uma organização, mas você está envolvido e você está inserido nada mais, nada menos que em Cristo Jesus. Uma relação orgânica. E eu fiquei ali sentado olhando essas pessoas maravilhosas. E quando a Kali falou o nome dela, eu já liguei com um termo grego, um adjetivo, Kali, que é bonito. Kalos, kalé, kalé, né? Me lembrou assim, bela, bonita. E depois que ela falou, eu falei ali para o professor Marlon, e agora? O que é que eu vou dizer? Porque eu fiquei também muito tocado, quebrantado, da maneira como Deus gera relacionamentos. Eu estou aqui por conta dos relacionamentos. Bianca, minha aluna, a teológica, e eu recebo um telefonema dessa pessoa incrível, você, pastor Mário, um homem manso, cuidadoso, carinhoso, me liga e me dá essa honra de poder compartilhar um pouco do coração daquilo que o Senhor tem compartilhado conosco. Então tive contato com Flávio, com Vinícius, vim para cá, conheci o meu irmão. Eu não sabia que eu tinha um irmão tão parecido comigo, o Paulo Teixeira. Estou dizendo, Paulo, a gente é meu irmão, Paulo, acho que nós somos assim meio parecidos. E então com o José Roberto, ontem tive o privilégio de bater um papo com o reverendo Eni. Que delícia, que bom, que tempo gostoso. São marcas que essas pessoas maravilhosas deixam nos nossos corações e elas nunca mais saem. E essa paz, segundo Jesus, ela faz isso. Ela nos conduz e vai abrindo portas, e as portas são essas pessoas maravilhosas, essas pessoas que fazem parte dessa relação orgânica. E a minha tarefa hoje aqui, eu não combinei nada, mas eu acho que eu tenho que apertar algum botão aqui. Deu certo ou não? Deu certo? Deu. Olha lá, né? E a minha tarefa com vocês é pensar num texto muito interessante, né?
E quando foi me proposto esse texto, eu logo fui fazer a lição de casa. E qual é a lição de casa? Cair de joelhos, né? Fazer exegese. Depois, antes é cair de joelhos e pedir a iluminação do Espírito Santo e pedir a graça de Deus e ficar naquela posição exata do intérprete, do hermeneuta. É assim que eu ensino para meus alunos. A primeira atividade do hermeneuta não é ir para o texto original, estudar o contexto, também. Mas a primeira atividade de um hermeneuta, de um exegeta, de um expositor, é vida devocional. É vida devocional. Porque sem essa vida nós vamos perder Deus de vista no ministério. Sem essa vida devocional, sem esse lugar secreto, como diz Andrew Murray, um missionário muito importante, né? O problema é a raiz que às vezes está doente e a gente não percebe, porque ela está debaixo da terra. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus está com doença. Disease. Aprendi, tá vendo? Bom aluno. E não percebe por quê? Porque não construiu aquela vida que o mundo tenta roubar de você. Eu costumo pensar sempre numa pequena reflexão. Dentro desse texto nós vamos ter que refletir sobre exatamente essa dimensão, que é a dimensão da criação. Mas antes eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E eu quero dar uma notícia legal. Se você não tem uma Bíblia... Aqui no Fórum de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil, não tem problema, nós temos alguns estandes aqui fora. Nada mais propício, né? Mas hoje eu acho incrível, né, a maneira como a sociedade tem trabalhado, o coração missionário, o coração doador, o coração generoso. Você hoje tem a disponibilidade de ter o texto no seu celular, em qualquer lugar onde você quiser. Isso é a graça de Deus. É verdade, nós sempre tivemos momentos em que o texto estava disponível e o texto foi materializado em vários tipos de materiais, e hoje nós temos essa possibilidade. A minha relação com a sociedade bíblica é uma relação que eu diria assim, de quebrantamento. Eu estou bem quebrantado mesmo com aquilo que acontece aqui, que as nossas igrejas não têm dimensão. Então, principalmente para quem não está aqui, para quem está nos ouvindo ou um dia nos ouvirá por meio dessa mídia, saiba, nós como igreja precisamos entender melhor o que é que está acontecendo, o que acontece aqui, o trabalho extraordinário, tocante que a sociedade bíblica realiza. Já que eu vim falar contigo, Paulo, nós sentamos, conversamos bastante sobre oração. Eu pensei que eu tinha vindo aqui para isso, mas não foi. Aí então o Vinícius e o Flávio me levaram para dar uma volta na gráfica. Eu comecei a entender o trabalho, o que acontece aqui, o coração, a família. Isso aqui é uma família. Irmãos, sociedade bíblica é uma família. De gente que gosta do que faz, gente que ama estar com o outro, relacionamento. Mas muito mais do que isso, que está disponibilizando generosidade às pessoas. Bíblias caríssimas, cujo objetivo não é ganhar dinheiro, é simplesmente ajudar quem não pode ver, mas pode tocar. Isso é extraordinário. Bíblias que são confeccionadas para doar a pessoas que não têm dinheiro para comprar arroz e feijão. Agora, para você, Cali. Para pessoas possivelmente que não têm dinheiro também para comprar uma Bíblia, né? Pois é. Então isso deve tocar nosso coração. Por quê? Porque nós estamos diante do hálito de Deus num código. Mas nós precisamos do código. Nós precisamos do código, nós precisamos do texto, nós precisamos do texto impresso. Deus, segundo o texto de 2 Timóteo, insuflou teopneustos, insuflou nos seus autores. E esses autores materializaram a mente e a vontade de Deus. Palavra de Deus, disponível em todos os lugares. Senhor, essa é a nossa oração, Deus. Clamor da nossa alma, Senhor.
Que essa palavra chegue, Senhor, naquele que nesse exato momento está clamando em algum canto desse país ou de qualquer país, Senhor, está pedindo, envia um texto, que o Senhor responda essa oração em nome de Jesus, amém. Eu sou Marcos, sou doulos, sou servo do Senhor, sou casado com uma princesa, estamos fazendo 30 anos esse 2022, 30 anos de casados. Ela está agora na faculdade, ela é universitária também, está estudando. Eu sou casado com uma mulher muito importante, sem ela não estaria aqui hoje. Eu tenho esse hábito de sempre honrar a minha mulher, a minha esposa, aquela pessoa que o Senhor permitiu que eu vivesse com ela, né? Porque ela é uma pessoa muito especial. E o texto que eu quero convidar você, já que você já está com o texto aberto, já viu o endereço lá, porque já foi rápido, né? É o texto de João 20, dos versículos 19 a 31, e eu vou ler com vocês. É uma narrativa, no final do texto, que diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Vai anotando, primeiro. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. E aí passaram 8 dias. Estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes pela terceira vez: paz seja convosco. Paz para vós. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo, né? Então ele disse, Jesus, olha, eu fico imaginando a cena que Jesus já procura Tomé assim, deixa eu ver quem é que vai ser Tomé aqui, já olha assim para Tomé assim, Juan, desculpem, já olha para Tomé assim e fala: Tomé, vem cá, lança, expressão do grego balo, lança o teu dedo, move o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, põe-na do meu lado. E é aquela palavra que eu imagino que entrou que nem espada assim, ó. Entrou dilacerando o Marlon assim, rasgando por dentro. Aquela palavra: não sejas incrédulo, mas crente, creia. E aí Tomé se abre. Acontece o que aconteceu com alguns relatos que nós ouvimos agora há pouco. A pessoa cai em si, abre os olhos, a luz brilha. Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Macários, bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, muitas outras histórias, né, que ele poderia ficar contando muitos outros sinais que não foram escritos neste livro. Estes, porém, que estão aqui, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, me sinto tão honrado com
o labor, com a tarefa. Fechando, Senhor, esse tempo com pessoas tão preciosas. Paulo, Edson, Matias, Marlon, Cali. Gente que compartilhou o coração. Nós estamos na completa e total dependência do Teu Espírito, portanto, sempre vamos pedir exatamente isso, Pai. Fala conosco, Pai, conduz o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meditando nesse texto, nas minhas devoções, me veio assim um impulso, uma breve introdução. Eu vou ler para vocês essa introdução que eu escrevi, que diz assim: este é um evento extraordinário. Essa narrativa, o que aconteceu com aqueles moços trancados ali com medo, é algo ímpar, sem igual, sem igual. Eu quero meditar nisso com vocês, nesse pouco tempo que teremos. Um evento sem igual na história da humanidade. Mas assim é a vida do nosso Jesus encarnado, a tensão. E a Bíblia é um livro de tensão o tempo todo. O Jaio ainda não. Espírito e carne. A tensão entre o natural e o sobrenatural. Há uma tensão nessa história. Cada pessoa pode colocar foco em um ou em outro, que é o que acontece com a gente na nossa caminhada, no momento que você está estudando, no momento que você está meditando, no momento em que você está envolvido com a obra no cotidiano, no dia a dia, na sua igreja. Agora você pode estar sentado aqui, mas você sabe que há escolhas o tempo todo que você tem que tomar, sim ou sim? Paz para vós. Paz seja convosco. Paz é a essência que deve ser compreendida nessa dimensão, na tensão do natural com o sobrenatural. Jesus em ação num sistema que transborda conflitos. Jesus em ação na história da humanidade que não é diferente hoje. Jesus em ação num sistema que transborda crises, guerras, agressões. E a paz, segundo Jesus, tem fonte e tem direção de Jesus para as pessoas de boa vontade. Palavra do Paulo para nós, quando nós abrimos esse fórum. Agora, o que é interessante você refletir é que a paz não cai em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque a paz não é barata, não. Ela não cai em qualquer lugar. A paz não é aleatória, mas deve ser compreendida como a graça, o dom, o presente que se manifesta onde Deus deseja, porque Deus deseja o ser. Deus deseja você. Esses discípulos da narrativa poderiam se esconder em qualquer lugar do planeta, e quem aqui já não se escondeu? Talvez você esteja enrustido aqui. Eles podiam procurar o lugar mais seguro da terra, mas isso não os esconderia. E nada disso em nenhum lugar poderia eclipsar, apagar, e eles estariam expostos às batalhas da natureza humana caída. A realidade da existência tem carências, nós somos carentes, nós temos ausência que a própria essência não pode suprir. E essa é a dimensão importante a entender da nossa identidade, Marlon, você diz para nós. E é interessante como a Bíblia se ocupa em nos instruir, que nós devemos procurar saber quem somos nós. Basta você fazer um estudo
bacana, legal, honesto em Efésios. Quem sou eu? Onde estou? O que é a igreja? Identidade. Portanto, nós somos seres carentes e nada nesse sistema, nesse mundo pode suprir, nada vai suprir as suas carências. Nada. Essa insatisfação do ser humano não pode ser suprida por nada na criação. Isso é interessantíssimo. E o que a paz fará conosco é nos dar algo, nos colocar numa situação de nós dizermos: eu encontrei o contentamento. Contentamento. É muito mais do que um mero surto de alegria. O fato é que aqueles discípulos experimentaram as pontas afiadas dos aguilhões que atravessavam constantemente as suas almas. E isso acontece conosco, normalmente gera paralisação, limita a gente numa esfera tacanha de percepções, a gente para de perceber as coisas. É certo que nós vivemos um momento, uma brevidade, e o fato é que a vida pode inclusive ser mais breve ainda se nós formos atacados pelo medo, como aconteceu com os discípulos aqui. Pelas ansiedades, pelas preocupações que vão impondo barreira ao avanço da boa vontade. A chegada de Jesus naquela cena do cotidiano, no natural, comum, efêmera, que possivelmente, se não fosse materializada aqui, nunca ninguém iria saber. Mas alguém registrou. Cena cotidiana, cena comum, cena natural, cena no primeiro momento efêmera, clareia a consciência, potencializa os futuros atos dos discípulos. Por quê? Porque eles estão no momento de promoção, de graduação, de alunos a mestres, de discípulos a apóstolos, de senhores de si, a servos do Altíssimo. Olha, que interessante. Graduar de senhor para servo, né? O mundo não vê assim. O mundo não vê assim. O mundo não. Servo. Mas o Senhor dos senhores, o Senhor da glória, o Logos encarnado, o Logos que se fez sarx, no cenáculo em João 13, tomou a bacia, se inclinou diante da sua criação e tocou na intimidade, que são os pés. Quem pega no seu pé? Minha esposa. Não, não é isso. Não é no sentido figurado. Não é no sentido figurado. O pé, já parou a pensar que o pé é um lugar muito, muito íntimo? Olha que legal. E Jesus dá uma lição para cada um de nós. E eu acho incrível a maneira como Paulo inicia suas epístolas, algumas, né? Não todas. Ele faz questão para dizer para aquelas pessoas daquelas regiões específicas: Paulos, doulos, Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. E aí sim, Clétios foi chamado para ser editor de livro, chamado para ser diretor, chamado para ser linguista, professor. Antes de mais nada, esses discípulos deveriam estar entendendo que eles foram promovidos a servos. Portanto, a paz coloca ordem no caos. A paz coloca ordem no caos. Fecha os porões da alma para que nós não destilemos a maldade. É muito triste ver como há maldade nas igrejas. A paz fecha os porões da alma para que a gente não faça aquilo que a gente acha e que pensa que nós devemos fazer. A paz aquieta os turbilhões da efemeridade. A paz simplifica, filtra o desnecessário. A paz descomplica, a paz refaz. Os olhos finalmente captam o real,
o coração é aquecido pela realidade da presença de Deus. E então eu fui pensar em 4, pelo menos aqui, né? 4 relacionamentos substanciais dessa narrativa, e cada uma dessas realidades apresenta pelo menos 2 movimentos. Porque algo interessante nós entendemos na narrativa é que Jesus está impulsionando. O alvo é reverberar. O alvo é movimentar. A vida tem algumas facetas, 2 delas pelo menos: relacionamento e movimento. A morte, rompimento, cisão e isolamento. Então, na dimensão da vida, a paz é esse elemento. A paz estabelece, a paz discerne em pelo menos 4 elementos que eu coloco aqui no nosso slide: a realidade da existência, a liberdade do sentido, a dimensão da missão e a essência da fé. Fique tranquilo, porque disseram que eu posso falar até meia-noite. Brincadeira. É rápida a minha reflexão com vocês, pois o professor Paulo Teixeira, depois eu deixo com ele o nosso texto, né, Paulo? E aí, se alguém quiser, a gente compartilha graciosamente. Portanto, é isso? Tá certo, né? Portanto, a narrativa inicia com essa realidade, a realidade da existência. Esses discípulos, eles tiveram uma lição muito interessante, que talvez possa escapar de olhares mais distraídos, que é a consciência, essa consciência da realidade da criação. Esse texto fala de criação, pois é. O fato é que a narrativa, incrível, né? Interessante perceber isso, propõe para nós tempo e espaço. Tempo e espaço. Em outras palavras, né? Tempo e espaço por quê, né? Porque eles estavam numa dimensão temporal, sendo tarde, diz o texto, né? Usando ali, inclusive, um particípio, já que eu fui convidado para falar e para trabalhar um pouquinho da exegese, vamos lembrar alguns princípios legais, né? A Bíblia é um texto. A Bíblia é um texto. E o texto tem características gramaticais, né? E para se interpretar o texto é importante entender essas características aqui. Poderíamos ter uma aula aqui, né, com o nosso professor de linguística. Mas imagina, né? Aqui o texto iniciando, e quero que você pense nisso, né? Destacando para nós, falando para nós a respeito do momento, do tempo. E eu sempre digo para meus alunos que a gente perde uma característica importante da nossa vida, porque nesse mundo pós-moderno parece que a gente dá muito mais atenção para o espaço, para as coisas, para a matéria. Mas saiba, algo que você tem de muito precioso, talvez seja o mais precioso que você tenha, é o seu tempo. É o seu tempo. É o tempo, porque ele não volta mais. Os desperdícios que você comete, o tempo que você gasta, às vezes desperdiçando com qualquer outra coisa, e a gente sabe muito bem que há algumas fontes de desperdício, né? Já parou para ficar olhando ali videozinho do Insta? Aí dá risada, aí vem outro, aí dá risada, aí vem outro, aí vem outro. Passa meia hora, 40 minutos, 1 hora e meia. Esse tempo nunca mais passou. Cronos. Olha que interessante, e é substancial que o narrador tome cuidado dizendo que é tarde, sendo tarde, portanto destacando a essência do tempo, onde estavam os discípulos, dimensão do espaço, criação. Ato absoluto de Deus, cria o tempo e o espaço. E é interessante que quando Jesus se coloca no meio deles, extrapola esses limites. Isso é extraordinário perceber isso.
Ou seja, perspectiva em reverberar aqui a nova realidade que os novos cristãos deveriam desfrutar e a consciência que nós deveríamos ter, não só da nossa identidade, mas das dimensões onde nós nos movemos, tempo e espaço. E é substancial que Paulo irá dizer isso lá no capítulo 5 de Efésios, remindo o tempo. Por quê? Aí eu fiquei pensando, os dias são maus? Eu não tenho os dias assim tão maus assim. Aí fui pensar um pouquinho naquela expressão ponerosa, eu fiquei entendendo algumas coisas bem interessantes, que enquanto nós estamos aqui, enquanto tem uma sociedade bíblica que está produzindo textos para que essa paz que gera boa vontade nas pessoas, há outras mentes maquinando o mal, há mentes maquinando o mal. Por isso, nós somos convidados, convocados, exortados, os imperativos, remindo o tempo. Por quê? Os dias são maus. E o que é interessante é que o corpo da ressurreição de Jesus é colocado aqui em contraste, porque ele se coloca no meio deles, na nossa narrativa. Há essa tradição lá no mundo antigo, dos fantasmas, das visões espirituais, mais ou menos o que acontece aqui hoje, Mas é meio coisa de paganismo que eu estou falando aqui. E a questão de Tomé, que é muito interessante aqui, é aquela dúvida se de fato aqueles discípulos teriam visto alguma coisa. Porque eu vou dizer, principalmente em tempos pós-modernos ou de modernidade líquida, segundo Zygmunt Bauman, a gente tem muita dificuldade para ter confiança nas pessoas. A confiança é algo que custa caro. Nós precisamos andar com a pessoa, termos relacionamento. Então, a dificuldade em crer aqui é justamente por conta da fragilidade da consciência de si mesmo. Por isso que Jesus deveria realizar um movimento, que é o último movimento, que é levar a pessoa a cair em si. O segundo movimento que eu quero destacar para vocês no texto é da morte para a vida, da desconexão, vindo Jesus, e ele se coloca ali no meio deles, diz o texto, e diz, está dizendo para ele, o texto, me permita usar aqui, porque você já tem o texto em português, eu estou usando aqui a UBS quinta edição, e vou dizer para vocês, graças à Sociedade Bíblica, fazendo propaganda bastante hoje, mas graças à Sociedade Bíblica, os professores e alunos aqui que estudam em graduação de teologia podem ter acesso ao texto grego com preço muito bom. Quando eu fiz a minha graduação, para ter o Novo Testamento nós tínhamos que importar, e não era barato, Edson? Era caro, Eu lembro, acho que eu paguei $100, fiquei 1 ano pagando o meu Novo Testamento. E hoje nós temos a possibilidade, nós temos o texto. Muito obrigado. Eu acho que essa deveria ser a palavra de cada um de nós aqui nesse congresso. Olhar para a Sociedade Bíblica e dizer, Sociedade Bíblica, muito obrigado. Muito obrigado. Acho que é um ato de gratidão. Portanto, eu estou usando aqui o texto na língua, os manuscritos original, uma edição crítica, onde diz que Jesus ele está falando, é o tempo no presente, é uma ação contínua, uma ação que está acontecendo, e o que acontece é que, em linhas gerais aqui, o que Jesus está fazendo, Jesus está descortinando, abrindo a mente desses moços aqui, de modo que eles entendam agora que há um novo tipo de vida, e que aquilo que aconteceu com Cristo não acabou, mas agora há algo novo, há um vigor aqui. Agora, pensando na narrativa, num contexto um pouco maior, é significativo que quando Jesus foi retirado da cruz, a morte, corpo morto, ele foi sepultado, e ele foi sepultado talvez numa mesma dimensão que a gente vê repetindo com esses discípulos, numa caverna de portas trancadas. Já parou para pensar nisso?
Olha que interessante. Jesus foi colocado num lugar fechado. E o que é interessante é que um poder aconteceu ali e o espaço foi vencido por Jesus. A sua ressurreição descortina essa nova realidade. O movimento em direção ao impossível dos homens, mas perfeitamente possível para Deus. Por isso Jesus agora, que Ele mesmo deixa o lugar, o confinamento, para desconfinar os discípulos. Será que é um neologismo? Para desconfinar os discípulos. E aí a gente começa a pensar em nós. Irmãos, às vezes, e essa é uma das marcas da nossa vida moderna, você às vezes vive com gente, vive rodeado de pessoas, mas você está confinado, pessoas estão confinadas. Foi o que eu vi hoje no relato da Kelly, pessoas confinadas em si, pessoas presas nos seus próprios corpos, nas suas próprias almas, nos seus próprios pensamentos. É isso que a paz faz. Mas só é possível fazer isso quem tem poder para libertar. Quem tem poder para fazer aquilo que Paulo diz em Colossenses 1, versículo 23. Ele nos libertou. O verbo ali é hiomai. Ele nos arrancou do império das trevas. E a cena que você pode projetar na tua mente é a cena de uma mão forte, poderosa, que age com uma certa violência contra o império das trevas. Do lado de fora. Mas dentro da mão é um lugar macio, confortável, onde você está. Ele age com violência contra o império, mas ele age com cuidado com a sua vida, com a minha vida. A paz. Termo original eirene. Tem alguma Irene aqui, só por curiosidade? Tem alguma Irene aqui? Pois é, Irene é paz. Em grego, eirene, que tem este significado, aquilo que Jesus já tinha dito lá no capítulo 14, quando ele diz no versículo 27, eu deixo a minha paz, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou a minha paz, mas eu não dou como o mundo dá, e o mundo aqui, cosmos, né? No sentido de um sistema organizado, um sistema que vive de maneira independente, onde pessoas não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo, porque Jesus é Senhor, independente se alguém submete a Ele ou não. Isso é mundo, e a gente tem que entender que mundo não é aquilo que está fora, né, das quatro paredes. O mundo é todo e qualquer sistema de independência onde pessoas não se submetem ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, o mundo pode inclusive estar dentro da igreja. Óbvio. Então, qual é a ação de Jesus em estabelecer, dar essa paz aqui? Ele diz lá no capítulo 16, versículo 33 de João, eu estou dizendo essas coisas, as minhas palavras. Olha a importância da palavra de Deus. A minha palavra eu tenho dito para que vocês tenham paz em mim. O mundo, esse sistema, irá gerar aflições em vocês, mas vocês devem ter bom ânimo. Eu venci o mundo. Segunda dimensão é a liberdade do sentido. Há pelo menos dois movimentos que eu pensei, entendi que merece destaque aqui, que é o movimento do medo para a alegria. Quando Jesus morre, a narrativa é clara em dizer para nós que os discípulos estavam com medo, a expressão lá é phobos, está flexionado aqui no acusativo, phobon, né? Os discípulos, eles
foram acometidos, né, desse medo no sentido ativo aqui. No sentido ativo você tem essa ideia que aquilo que causa o medo, a fonte do medo, o terror, o pavor, o alarme, o susto. Em outras palavras, né, aquilo que faz a gente fugir. Quantas pessoas estão em fuga constantemente em fuga? Faz o que faz porque está em fuga. O problema é quando ele usa elementos da religião para fugir de si, fugir do seu relacionamento, fugir de sua casa. E o que Jesus quer, e o que Jesus faz, e a boa vontade de Jesus aqui é realmente nos tirar deste pavor, dessa paura, desse fugir aterrorizado aqui, essa necessidade, essa vontade de escapar de toda e qualquer ameaça que muitas vezes ela é meramente mental, não tem nada, ninguém está te perseguindo, não existe nada, mas essa natureza desgraçada em cada um de nós que às vezes faz isso com a gente. É o que Paulo dirá lá em Gálatas 5. Pneuma katasark, sark katapneuma, ou seja, a carne milita contra o espírito contra a carne, são inimigos, ou seja, há duas naturezas brigando dentro de cada um de nós. Aí Jesus vem, estabelece a paz para que você tenha discernimento. Fica alimentando o velho Marcos. Alimenta o velho Marcos. Nós somos chamados para discernir, para ter a nossa mente clareada, que é o segundo movimento, para que, discernindo, a gente aprenda a viver essa tensão do já e o ainda não, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja, esse fugir aterrorizado aqui, o processo, gente que gera medo no outro, gente que por conta da sua religião, e pior ainda em nome de Deus, porque os religiosos da época, os judeus, faziam em nome de Deus. Basta lembrar um pouquinho da história de Paulo, né? Paulo é um exemplo muito legal da paz de Cristo quando invade um homem e uma mulher. Paulo é aquele homem que está fazendo a obra de Deus, como todos nós aqui. Fazemos a obra de Deus, fazemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, vamos para cima. Paulo é aquele cara que tem sangue nos olhos, faca nos dentes, vou para cima, eu sou assim mesmo. Tipo teologia da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Tem jeito, tem crente que é assim, eu nasci assim mesmo, pastor. Eu falei, opa, alto lá, alto lá. E Paulo é esse camarada, fariseu, está fazendo o que faz no nome de Deus. E qual é a obra de Deus que ele está fazendo? Vou pegar cristão, meu amigo, vou arrastar esses camaradas, e ele está indo na estrada de Damasco, a paz em pessoa. Olha que legal. E aí, Jesus quer nos libertar, gente, de um relacionamento equivocado com uma religião. E o cristianismo pode ser uma mera religião para cada um de nós, viu? Isso é um perigo enorme. Eu gostei muito, foi dito aqui por quase todos os preletores, a paz é uma pessoa, a nossa relação é orgânica. A Bíblia não é um livro morto, não é um livro morto, a Bíblia é um livro vivo. Por isso esse movimento da confusão para a clareza é o estabelecimento de Cristo no meio deles, aquilo que dissipa, espalha o sentido de confusão. E eles veem Jesus, o Jesus ressurreto, mas o que é interessante é que para ver Jesus a gente precisa discernir. Por quê? Porque Maria também viu Jesus, mas ela reconheceu Jesus de cara? Não. Ela viu Jesus e ela achou que Jesus era quem? Quem se lembra da história aqui? Um jardineiro. Aí Jesus fala,
E quando Jesus fala, acontece com Maria o que aconteceu com Tomé. Os olhos se abrem, a sua presença traz esse discernimento, a paz dissipa a obscuridade, a gente passa a enxergar. Por isso eu abri dizendo que o primeiro trabalho do expositor não é necessariamente fazer um trabalho científico, apesar de nós estarmos trabalhando com ciências bíblicas, mas o primeiro trabalho do expositor é cair de joelhos diante do Senhor, para que a gente alcance discernimento. E olha, eu sou professor de línguas originais, eu sou professor de hermenêutica, de exegese, são ciências, são disciplinas científicas. Mas eu sempre digo para meus alunos, e tem alunos aqui, eu digo para eles, eu sou um professor crente. Primeira coisa que eu falo, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, não é a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia, a gente fica flertando, não. Gente, se a Bíblia, vamos lá, não fosse a palavra de Deus, esta instituição não existiria. Arrisco a dizer isso com todo o meu coração. Não existiria essa instituição aqui. E porque o poder de Deus faz com que o movimento do texto siga para movimentar pessoas nessas dimensões que nós estamos trabalhando. Por isso, o impacto, a importância. Terceira realidade, gente, é a dimensão da missão. E é significativo que Jesus se coloca no meio deles, estabelece a paz para movimentá-los daquele quarto pequeno, tacanho, talvez com uma mente assim, é isso então, né? Acho que vamos ter que fazer isso aqui mesmo, vamos ficar por aqui. Acho que o nosso trabalho é aqui mesmo em Jerusalém. Negativo. Eu e você não temos ideia do que Deus quer fazer com cada um de nós. Nós não temos ideia. Conversando com o Flávio falou, em 3 dias minha vida mudou. E é assim. Ah, ele ressuscitou? Não. Porque 3 dias, né? Ressurreição, não. Mas às vezes 5 minutos muda a tua vida. De repente Deus abre uma porta. Aliás, eu vi isso, o querido pastor Eudes Martins. Uma vez ele me disse, Marcos, eu vou dar crédito a ele, né? Tem que dar, né? Mas sabe o que eu gostaria? Que a frase fosse minha. É orgulho falar isso. Mas eu achei tão legal essa frase que eu fico repetindo ela. Ele diz o seguinte, Marcos, eu não abro portas, mas as portas que Deus abre, eu passo por elas. Mas para entender que é uma porta que Deus está abrindo, o que eu preciso ter? Discernimento. Eu preciso ter discernimento. Então, há um jogo de termos aqui, no texto original, né, quando ele diz, né, katós apestalken, né, que é o verbo apostelo aqui, que diz que eles foram, assim como o Pai me enviou, né, Jesus disse, ele fala para si, ele usa o verbo apostelo, né, o Pai me enviou a mim, eu também envio. Aí ele usa um outro verbo que é o pempo. Esse jogo de palavras aqui é muito interessante, por quê? Porque há essa relação, olha só que legal, essa relação de um remetente com uma autoridade, a autoridade intrínseca dele mesmo, enviando alguém com uma comissão. Por quê? Porque é legal quando a gente entende que a autoridade não está na pessoa. Tem gente que acha que o pastor é a cabeça da igreja. Será que o pastor é a cabeça da igreja? Miseriqueima, né? Não, misericórdia. Pastor, gente, a cabeça, o corpo de igreja só tem uma cabeça. Meu pastor amado, pastor querido, você é uma bênção, mas você não é a cabeça da igreja. Cuidado para que você não assuma uma posição que não é tua, porque você não vai aguentar. Vai ficar difícil o trabalho. Então, quando Jesus envia o pempo, ele envia com comissão, envia com autoridade, mas você não é a autoridade, ele envia com propósito.
Ou seja, Jesus passa, compartilha, Jesus propõe, entra num diálogo. Ele não coloca uma bola de ferro com uma corrente no topete e joga no mar. Vai para o mar da vida. Podia, não podia? Amarrar uma corrente com uma bola de ferro, joga no mar. Já que o mundo, né, às vezes tem como analogia o mar, né, então joga o cara lá. Jesus não faz isso. Ele entra em diálogo, ele te prepara, ele treina você. Por quê? Porque olha que interessante, o texto sempre dará essa perspectiva. A ideia do Senhor é nos colocar numa posição correta, naquele lugarzinho ali, para que você esteja num ato passivo, mas você deverá se locomover até ali, para receber e para desfrutar dos recursos que Deus te deu. Os discípulos estavam ali naquela posição correta, eles estavam naquele quarto, e Cristo então se coloca no meio deles e os movimenta do quarto para as nações. E o que é interessante perceber é que para isso há um segundo movimento dentro dessa dimensão da missão, que é o movimento da consciência de que Deus gerou aqui nesse miserável, aqui desgraçado Marcos de Almeida, um novo homem. Esse é um mistério revelado à igreja. É o novo Marcos vivendo com o velho Marcos. É a luta constante. É a luta constante. Reforço o que eu já disse. Vence aquele que você alimentar mais. O alimento espiritual. Então, essa missão de Jesus, ela é e deve ser realizada por aqueles que passam pela experiência do novo nascimento e agora estão de posse de uma natureza compatível com a natureza do Espírito. Sem essa compatibilidade, muito difícil fazer a obra de Deus. Eu diria impossível do ponto de vista do homem. E o eco que nós temos aqui nesse texto, há alguns ecos no Novo Testamento, principalmente em textos como esse aqui, nos remete àquele ato soberano do Criador, quando Ele sopra no molde de barro e torna aquela situação, aquela forma em nefesh hayah, numa alma vivente, seu fôlego de vida. Outro contexto que você pode lembrar e deve voltar à tua mente no sopro de Cristo é quando Deus diz ali no relato dos ossos secos, ou no vale dos ossos secos, em Ezequiel capítulo 37, o Espírito do Senhor traz nova vida aos mortos. O ato de Jesus sopra sobre os seus escolhidos, ele sopra, ele revela, ele descortina. Finalmente, a essência da fé, 2 movimentos. O primeiro movimento é da incredulidade para a credulidade. Eu jamais acreditarei. O que eu acho interessante que nós temos aí uma construção interessante, porque quando o evangelista escreve, ele combina 2 advérbios na língua grega, que é o u e o me. E quando eles estão combinados, e principalmente quando o u está na frente, estou tentando impressionar os biblistas aqui, tá? Então, quando você tem uma negação enfática concreta, né? Em português nós só temos uma palavra para não, não. Uma escrita. No grego não, você tem 2, o u ou o me. E um tem um sentido mais concreto, né, usado como indicativo, e o outro mais ligado à volição. Mas quando se combina os dois é uma negação enfática. E Tomé, como alguns de nós, ele disse: eu jamais vou acreditar. Quantas vezes eu já não disse isso? Mas para Deus nada é impossível. Mas a gente fala, não fala? Eu não vou. Daqui a pouco você está lá. Eu vou. Aí você não vai.
Por quê? Porque agora, gente, nós estamos numa outra dimensão, numa outra realidade. Jamais acreditarei. Por quê? Porque eu quero ver, eu quero tocar, eu quero que Jesus, apareça aqui. Aí, tá bom. Eu quero que escreva o nome Brasil no céu. Sensacional. Aí Deus falou, não vou escrever no céu. Vou escrever na caixa de lixo, na caçamba. Aí o Marlon chega em caçamba, porque o Marlon perguntou, o que é a caçamba, Não é, Marlon? O que é caçamba, Que é aquela caixa quadrada, para nós aqui no Brasil, onde nós colocamos entulhos de construção. Então, eu quero ver. Isso me lembrou uma narrativa muito interessante, que tem muito a ver com a gente. Simplesmente quando Jesus, lá em Mateus capítulo 8, diz para os discípulos, passemos para a outra margem, e eles entram no barquinho. Eles entram no barquinho, de maneira impressionante, muito curioso perceber que Jesus vai dormir, ele deita e dorme. E aí vem aquela tempestade, Vamos só lembrar algumas coisas legais aqui. Em primeiro lugar, que o lago de Genezaré está a 200 metros abaixo do nível do mar. Isso implica numa ação da atmosfera um pouco maior. Você tem no norte as cadeias da Síria, 3 mil e poucos metros. Os ventos que vêm dessa cadeia, que no meio do lago, literalmente, há um encontro dos ventos quentes que sopram do mar com essas cadeias, os ventos das cadeias geladas, e quando eles se encontram, literalmente o mar ferve. Diz ali a expressão que está quase para afundar. Gente, vamos lá, Se eu estou no meio dos discípulos, eu ia estar desesperado como eles. Desesperados. Aí, o que eles fazem? Eles vão até Jesus, eles pegam Jesus pelo colarinho. Jesus, porque eu fiquei imaginando a cena, eles pegando Jesus aqui, Jesus! Sabe quando você está dormindo, alguém vai lá dar um chacoalhão, joga um balde de água fria, sei lá. Jesus, não te importas. Aí Jesus se levanta e não fala com eles. Fala com a natureza. E o que é que ele faz? Ele estabelece a paz, a bonança. E aí nós temos uma lição interessante, irmãos? A distração leva ao desespero. A convicção estabelece a paz. Por que a distração? Porque olha, uma palavra saiu da boca de Jesus. Análogo ao texto de Isaías 55:11, que vocês conhecem. Toda palavra sair da minha boca não volta sem antes ter o quê? Realizado, potencializado aquilo que eu ordenei, aquilo para a qual ela foi designada. Analogia, assim como desce as águas. Então, quando Jesus diz, passemos para o outro lado, ele está dizendo o seguinte, presta atenção, presta atenção. Nós vamos sair daqui e nós vamos chegar aqui, entendeu? Mas eles estavam distraídos. Algumas vezes isso acontece conosco, nós estamos distraídos, mas Deus falou. Deus! Só precisa dar uma acordada assim, Falou. Vou dar aquela despertada assim, mano. Deus falou, mas eu não estava prestando atenção. Gente, esse negócio de distração é sério, Tem gente que é tão distraído. Um amigo meu me contou. Ligou lá para casa de um outro amigo nosso. Falou, escuta, estou precisando de um negócio que seu. Pois não, me dá o número do seu RG. Aí o camarada foi lá e procurou. Ele falou, meia hora voltou. Falou, cara, eu não estou encontrando meu RG, nem minha carteira. Falou, claro que você não está encontrando. Há 2 dias a sua carteira está comigo. Como? Cara, se ele colocou a carteira em cima do teto do seu carro, por um acaso, ele no estacionamento ali perto da igreja, por um acaso estava passando, eu vi que saiu, a carteira caiu, fui lá e guardei. Falei, bom, ele vai procurar essa carteira. Tem gente que é muito distraído, gente.
Mas esses discípulos estavam distraídos e o resultado da distração é o desespero. Portanto, a fala de Jesus é incrível. Por que vocês são tímidos? Homens de pequena fé. Levantando-se, repreendeu e fez grandes bonanças. Ou seja, o fato não está na ausência da fé, mas uma fé que não foi trabalhada, uma fé que não foi desenvolvida, uma fé que não foi potencializada. E Jesus faz isso. E Ele faz isso primeiro, isso que eu entendi de maneira extraordinária nesse texto, nessa tensão do natural com o sobrenatural. É algo sobrenatural que age em nós, que ninguém explica. Nós estamos tentando aqui, mas não explica. Nós estamos tentando. Nós podemos trabalhar a etimologia, podemos usar ferramentas, plim, plim, como por exemplo, dicionário, léxico grego-português baseado no domínio semântico da Sociedade Bíblica do Brasil, do Lloyd Unida. Podemos lá buscar o valor semântico, podemos estudamos, temos aqui um especialista, um mestre aqui, o Edson, no hebraico, no Shalom. Nós vamos fazer a lição de casa, mas tem uma dimensão que tem a ver com a presença, com o toque, com o movimento, com Jesus confrontando a nossa incredulidade. Esse movimento. E para encerrar esse tempo, é o movimento da grosseria para a intuição. Quando Jesus fecha o Sermão do Monte, estou pensando aqui no texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, quando Jesus diz o seguinte: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem, uma pessoa, antropos, pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que aconteceu? Caíram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, os rios transbordaram, os ventos sopraram, deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus terminou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Duas palavrinhas que merecem o nosso destaque aqui. Primeira palavra é palavra prudente. Eu penso que Jesus poderia ter usado, por exemplo, a palavra sofós, sábio, mas ele usa o termo frônimos. Frônimos, exatamente. Frônimos é uma palavra que me intriga muito. Sigo como aluno estudando ainda esse termo, essa expressão, em contrapartida com o termo insensato, que é o morós, que é o grosso. O frônimos é o sensível, é o intuitivo. O frônimos é aquela qualidade de quem alcançou aquela sintonia. Hoje a gente não tem mais rádio de sintonia, né? Mas antigamente nós tínhamos, né? Frônimos é aquele que encontrou aquela sintonia fina com o coração e com a mente de Deus. Frônimos é aquele que ouve e discerne: é Deus quem está falando, é o Senhor quem está falando, é Jesus quem está nesse lugar. Frônimos. E o morós é o estúpido no sentido do grosso, daquele que não percebe, não sabe direito se é Deus ou o diabo que está falando. A analogia é simples, é como você colocar um elefante para tentar passar nos corredores de uma loja de cristal. Ele vai tentar, mas ele não vai quebrar tudo. Daqui a pouco está tudo esmigalhado. Portanto, o que Deus espera de nós, concluindo esse nosso tempo, o que Deus espera de cada um de nós é o bem-estar, é o que é bom
o que vai nos fazer bem, o que vai nos ajudar a ter uma vida melhor. Eu sempre tenho a dimensão de que a bondade de Deus é aquela bondade que nos ajuda a atravessar, mesmo quando as tempestades batem contra a nossa vida, porque os 2 textos que eu usei falam de tempestades que batem contra a nossa vida, mas a questão é, se Jesus está no barco, fica tranquila, não está isento de lutas e tentações. Portanto, a presença da paz é a própria salvação, bênção, louvor, alegria, prosperidade, e a ausência é perdição, lamento, reclamação, tristeza, não prosperidade. E eu tive o privilégio, grande privilégio, compartilhava isso com Paulo, de ter andado por muitos anos com o Dr. Shed, um homem tão piedoso, ao mesmo tempo um erudito que equilibrava a piedade com a erudição, a erudição com piedade. Isso marcou profundamente o meu coração, eu agradeço a Deus. E falando sobre paz, ele soltou uma frase que me confrontou. Por quê? Porque confrontou o meu pecado, confrontou o que eu estava fazendo. Ele diz o seguinte: aquele que reclama faz uma oração para o diabo. Sabe quando a impressão que eu tive é que de repente abriu uma lareira onde eu estava assim, ó. Eu fiquei ali como pecador no banco dos réus. Que eu era um reclamador de primeira. Gente, profissional. Quer aprender a reclamar? Vem falar comigo que eu dou aula de reclamação. Irmãos, Deus falou comigo aquele dia. Deus falou comigo. E ele continuou: mas aquele que agradece eleva a Deus um hino de louvor. Sejamos gratos, porque se o Senhor não tivesse se colocado em nosso meio, se Cristo não tivesse entrado no quarto do nosso coração, se Cristo não tivesse materializado a sua existência dentro de cada um de nós, onde nós estaríamos? E eu encerro voltando para o Antigo Testamento e depois me movimentando para o Novo novamente, contexto de Números capítulo 6, ponto culminante da paz. E é uma palavra para você essa noite, você que nos ouve, você que está aqui presencialmente, presta bem atenção, porque o Senhor te diz isso nesse momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz é muito diferente em quantidade e qualidade, muito diferente. Por isso eu fecho da maneira como você começou, meu amigo, meu querido irmão Paulo. Paz no céu e glória nas alturas. Paz que abrange tudo e todos. Paz em todas as dimensões, tempo, espaço, eternidade. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz na terra aos homens de boa vontade. Muito obrigado. Obrigado pela honra, obrigado pela paciência de ficar até este horário aqui. Deus os abençoe. Eu vou encerrar orando com vocês e quero chamar, já está aqui já. Ele se materializou aqui, gente. Vamos orar. Posso fazer uma oração? Posso fazer uma? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão ímpar nas nossas vidas. Certamente ficará marcado em nossos corações. Obrigado pela tua paz, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos colocou no lugar exato para que a paz caísse sobre cada um de nós. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam